para mostrar para vocês como funciona. Então, cada um desses caras aqui do submit, que ele dessa execução, ele vai executar dentro de uma virtual thread. Esse código aqui, 100 mil virtual threads, ele executa em 1 ou 2 segundos, tá? Também, porque, na verdade, em 2, né? Porque é o sleep de 2 segundos, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que você começa, né? Então, para você ir pensando aí, pô, tem aquele código e tal, poderia fazer com isso daqui, poderia fazer com isso daqui. Como é que você usa, realmente, tá? E aqui, pensando mais em práticas mesmo. Importante, não existe um código específico seu que é utilizado para você executar qualquer código Java, você consegue usar com Virtual Thread. Mas para você realmente fazer com que isso alcance uma escalabilidade, você precisa dar uma força, ou como dizia a avó de muitos de nós, muito ajuda quem não atrapalha. Tá? Então, o seu grande trabalho como desenvolvedor, quando você começar a pensar em usar Virtual Thread, é você não atrapalhar a vida dela. Tá? Então, vamos ver como é que a gente não atrapalha. E, principalmente, para muitos aqui, gente, talvez você fale, cara, isso não tem absolutamente nada a ver comigo, porque talvez você nunca tenha manipulado uma thread, entre aspas, manualmente. Tá? Mas para quem está acostumado a fazer isso, talvez existam algumas práticas que você vai precisar pensar em mudar. Tá? Então, são 4 passos, que o primeiro deles, eu vou falar detalhamento sobre cada um, tá? Então, você usar boas e velhas APIs bloqueantes, sim, você vai voltar a usar APIs bloqueantes de boa, porque ele vai te ajudar a lidar com isso. Se você usa thread pools, está acostumado a usar thread pools, você vai ter pouca thread. Se você mudar para um modelo de thread per task, você consegue usar um monte de thread, eu vou mostrar também como é que funciona. Você evitar o tal do pining, vou mostrar também o que é, e cuidados com cases de monopolização. Então vamos entender cada um deles. O que é você usar as boas e velhas blocking APIs? Então assim, se você estava usando algo assim para você processar uma imagem, né, código lá completable feature, tal, simples, né? Não, vai para o simplão, vai para o arroz com feijão. Isso aqui você consegue rodar dentro de uma virtual thread com observabilidade, com stack tracing, com exception, tudo bonitinho, o que ali você acaba tendo que abrir mão, e aqui você consegue uma performance, tende a ser melhor, não necessariamente vai ser, porque você pode atrapalhar a vida dela, né? Isso que a gente está tentando não fazer. O que é aqui, gente? É o seguinte, ó, se você pegar o que você fazia dentro de uma SQL thread e simplesmente mudar isso para uma virtual thread, você tem 0 ganho. O que a gente tem que começar a pensar, e aí, como eu falei, né, não é necessariamente uma mudança de código, mas é uma mudança de como a gente pensa o nosso código, é você começar a pensar em tasks. Você começar a pensar nas coisas que vão rodar em virtual threads com um modelo de tasks. Ou seja, o que é uma task? Né? Uma unidade de trabalho, que pode ser uma instância de runnable ou de callable, e mais importante, é você não compartilhar uma virtual thread entre várias tasks, é 1 para 1. Então, assim, não vai pensar, eu tenho uma virtual thread aqui, eu vou começar a mandar tasks para ela. Não, você está transformando ela em uma thread de sistema operacional, você está mudando, usando o modelo antigo, porém com uma feature nova. Não faça isso. Tá? Com esse modelo, a thread não é mais um recurso, então a gente não precisa mais pensar nela como um recurso, como algo que eu tenho que usar com parcimônia, algo que eu não tenho que levar à exaustão. Porque não, está tudo certo, você pode alocar 1 para 1 sem problema, ela é um objeto de lógica de negócio. Então, por exemplo, que eu coloquei aqui, né? Você pensa em tasks, eu tenho uma task aqui, eu tenho outra task, pode ter quantas tasks eu tiver. Eu vou ter meus executors aqui e eu vou dando submit de cada uma das minhas tasks. Então, tudo certo. Para cada submit ali, eu vou ter uma virtual thread sendo executada. O Pine. O Pine é um negócio, gente, que é o seguinte. O que é o tal do Pine? Precisa acontecer 3 coisas necessariamente. Todas essas 3 coisas têm que acontecer para que exista um mecanismo de Pine, que é um processo que leva muito tempo para ser concluído, um bloco I/O grande, né? Que roda em modo synchronized e que é executado com muita frequência. Os 3 têm que acontecer ao mesmo tempo, senão isso não é um Pine. Ou seja, eu tenho um bloco em I/O, mas ele não é synchronized, então não é Pine. Eu tenho um bloco I/O que é synchronized, mas não é executado com frequência, então não é Pine. É com frequência, não é synchronized. Entenderam, né? Então é isso, tem que ter os 3, tá? Por quê, gente? O que vai acontecer? Você vai fazer
algo que eu vou falar de novo daqui a pouco, mas você vai estar sequestrando, né? Você vai estar, esqueci a palavra que está no próximo caso, mas você vai estar monopolizando, lembrei. Você vai estar monopolizando aquela virtual thread, você potencialmente pode monopolizar aquele core, e se você tiver outras virtual threads fazendo a mesma coisa, você pode monopolizar todos os cores, e aí você trava o seu sistema operacional como se você estivesse usando modelos de thread tradicional. Tá? Como é que você resolve isso? Atualmente, tá, eles estão usando através de uma implementação dessa interface lock. Então, você tem algumas implementações dela, eu coloquei uma de exemplo aqui, que é a ring-trend lock, e aí você roda isso dentro de um try finally, e aí, dentro disso, a virtual thread consegue lidar com aquele processo sem gerar o pine, tá bom? Existe, até aqui nesse caso, que existe previsão deles lidarem com isso no nível da máquina virtual, para você não precisar se preocupar com isso, eles vão resolver lá. Importante, você não precisa sair removendo o synchronizer do seu código, tá? Então é caso a caso, gente. Então tem que olhar caso a caso e ver se tem as três coisas acontecendo. E finalmente, os casos de monopolização. Olha só, gente, se você tem um código que ele tem a característica de CPU bound, né, que a gente chama, que é aquele cara que ele, como eu falei agora, ele vai na CPU e ele trava aquela CPU durante um longo tempo, seja para fazer uma computação de algum cálculo complexo, ou fazer uma renderização, ou qualquer coisa que seja, algo que vai realmente travar um core durante um tempo longo. E por que o CPU bound é muito específico nesse caso? Porque quando você tem I/O, você ainda tem possibilidade de ter swap de thread. Tá? Nesse caso aqui, inclusive com a virtual thread, ela vai facilitar o I/O. Quando é CPU bound, não tem swap. Tá? Então você pode realmente estar monopolizando um core, e core é um negócio finito, e você pode voltar para o problema inicial, e você acaba bloqueando toda a sua carrier thread, né? Eu coloquei aqui, ó. Ele acaba monopolizando ela, o que vai levar à geração de novas carrier threads, e aí você pode levar o seu sistema à exaustão de qualquer forma, tá? Então, esse aqui é um caso importante. Então, se você tem lá um negócio que vai fazer um call, enfim, os exemplos que eu dei aqui, né? Que vai realmente travar a sua CPU. E aí, um outro caso, que esse é o último. Imagina que eu tenho um recurso que seja super limitado. Por exemplo, um acesso a banco, né? Banco de dados. Então, eu tenho lá, estou feliz da vida que aloquei 1 milhão de virtual threads, só que essas 1 milhão de virtual threads vão lá chegar no meu mais 5, coitadinho, está lá quietinho na dele, aceita 100 conexões, 200, 1000 se estiver voando, né, e eu vou chegar lá com 1 milhão. Então, como é que você faz com isso? Não vou usar? Não, você pode usar, mas tem um mecanismo que é o semaphore. Tá? Esse cara aqui, você vai colocar aqui quantos caras você pode ter concorrendo por vez. Você faz o acquire e você vai executar aqui, e aí sim você pode executar dentro de virtual thread, porque o semaphore é literalmente um semáforo. Então ele vai permitir 10, depois mais 10, depois mais 10. Helder, mas aí tem um problema lá. Tem um problema. Então, tudo é trade-off. Né? Então você quer usar, existe essa limitação, então é assim você contorna ela. Maravilha? E, gente, falando sobre virtual threads no Quarkus, rapidamente, o Quarkus ele fez um negócio interessante. Eles criaram aquela anotação aqui, run on virtual threads, e aí você simplesmente escreve o seu código. Não precisa você dar o thread ponto qualquer coisa, não precisa de executors, não precisa de nada disso. O Quarkus vai abstrair tudo isso para você. Inclusive, se você estiver dentro de uma JVM que ainda não é JDK21, que é o mínimo, ele vai executar dentro da thread sistema operacional normalmente. Tá? Então ele abstrai toda essa complexidade que eu mostrei para vocês, você anotando o método que você estiver utilizando, e aí ele consegue ajudar bastante nisso e deixar o código um pouco mais clean. Beleza, gente?